Senhor, em nome de Jesus Cristo, venho a Ti dizer obrigado por esse momento tão agradável. É o momento, Senhor Jesus Cristo, de utilizar o Teu servo como simples instrumento, de poder trazer a Sua palavra nesse dia de domingo, dia 16 de 10 de 2016. Senhor, fala ao Teu povo. Senhor, a palavra que será pregada neste momento é uma palavra edificante. É uma palavra, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, que educará, que fará para que todos aqueles que ouvirão essa palavra, o Senhor Jesus Cristo, que seja fortificado. Usa essa tua palavra através do teu olho. Usa a tua palavra para que essa tua palavra, Senhor, que será pregada, Senhor, que dá ou que traz a prospera na vida de cada um que ouvirá essa palavra. Utiliza-me como simples instrumento, Senhor. Não seja eu a falar, mas sim, e que a palavra que tu porás dentro do meu coração e que a minha boca comece a exprimir, somente para a glória de seu nome. Senhor Jesus Cristo, imploro-te a Ti que a Tua presença seja vivida neste momento. No nome de Cristo Jesus. Amém. Shalom, paz do Senhor, todos os ouvintes, caros irmãos em Cristo. Que Deus permitiu-nos falar sobre um tema que está estipulado, que o desejo, a doença não é o desejo de Deus. A doença não é o desejo de Deus, caros irmãos em Cristo. Vimos uma coisa que quando Deus criou o céu e a terra, tudo que Deus tem criado, segundo a sua maneira de ver, tudo era bom. Deus criou o homem com a sua imagem e do homem que Deus criou, o desejo de Deus não é que o homem fosse mau, não que o homem fosse ou que o homem sejasse doente. Nós vimos no princípio qual foi a originalidade dessa situação que nós possamos chamar de doença. Eu quero citar duas dimensões ou duas formas, se eu possam se precisar, da doença carnal e da doença espiritual. Doença carnal e doença espiritual. Porque o desejo de Deus é que o seu povo se vá bem. O desejo de Deus é que nada poderá haver doença para aquilo ou para que o homem que ele criou. O desejo de Deus para que o homem possa viver uma vida sossegada, uma vida sem trégua, uma vida sem doença. E nós vimos com a desobediência do primeiro homem que Deus criou, que é o Adão, e lá, como o Adão tivera pegado, e lá começou, aí começou o surgimento dessa situação que nós devemos precisar em dizer que essa doença física é uma doença que culminou o homem e que o homem a partir daí entrou a doença na humanidade. Mas sem atardar, vamos entrar na palavra do Senhor, onde que nós podemos estipular nos Isaías capítulos 33, Isaías capítulo 33, do seu verso 24. Vejamos
o que Deus deseja para com seu povo. Eu leio a palavra do Senhor em nome de Jesus, no Isaías 33, verso 24. E morador nenhum dirá. A palavra começa, morador nenhum dirá. Quais são os moradores que Deus precisa neste contexto? Todo que é habitante desta terra é chamado morador. Todo que é ser humano que vive nesta terra é chamado morador. Aí diz, e morador nenhum dirá, inferno estou. Quer dizer, nem dos homens que Deus criou poderá dizer por sua vez que eu estou doente. Não pode. O inferno, ou inferno que explica que é a forma da doença, porque o povo que habitar nele será absolvido da sua iniquidade. O povo que habitar nessa humanidade será absolvida da iniquidade, da forma de andar. E a doença não é a forma de ver, não é a coisa positiva na presença do Senhor. A doença imaginemos quando a pessoa está doente. A pessoa está doente, não consegue se mover. A pessoa está doente, não consegue fazer qualquer coisa que for. A pessoa que está doente está impedido de fazer algo, porque está abatida. Fisicamente, a pessoa está abatida, não consegue de trabalhar, não consegue, se for mulher, não consegue de cozinhar, tanto como homem, não consegue de mover, porque essa pessoa está batida. Mas não é desejo do nosso Deus, porque Deus já precisa. Deus precisa, ou Deus deseja que o homem não venha a sofrer dessa situação que é dito a doença. Que a doença não é válido ou nem a vontade de Filho de Deus. Então vimos o desejo do Senhor, se a gente vamos a correr na Bíblia. Na Bíblia nós vimos o 3 João, o episódio do 3 João, o verso, vamos a correr rapidamente, 3 João, verso 2, aí o João escreve para o Gaio, não é? Dirige uma mensagem ao Gaio, desejando-lhe algo de bom, dentro da sua vida. Nós vejamos a palavra de Deus, o que é que nos vem falar no 3 João, o verso 2. Aqui, o João deseja ao servo Gaio em dizer que, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. O desejo do João é de desejar ao Gaio que lhe vá bem em todas as coisas da sua vida e que tenhas saúde, assim bem como vai a tua alma. Aqui a saúde é tão desejável que o João deseja ao Gaio que lhe vai bem em todas as coisas. De outras palavras, que lhe vai bem na toda a sua vida. Não esquecendo, geralmente já que estamos a tratar de saúde, não esquecendo de citar da saúde, como assim vai a tua alma. Esse é o desejo de Deus. E o desejo de Deus, geralmente, que Deus ele deseja ao crente, não é? O desejo de Deus para o crente que o crente tenha uma boa saúde, que o crente tenha uma vida abençoada. Quando se refere em todas as coisas, quando se refere em todo o domínio da sua vida, quer dizer, o desejo de Deus é que cada um dos crentes que venha
a gozar essa bênção, que vem gozar a bênção, acima de tudo, a saúde. Porque com a saúde que nós queremos, com a saúde que o nosso Deus nos deseja, é através de saúde que nós conseguimos fazer algo. E quando estamos abatidos, não tenhamos saúde dentro de nós, então verificamos que estaremos parados. Eu me lembro agora, recorrendo rapidamente no que se diz na parte, vamos fazer sempre, avaliar a definição de duas partes. Falamos da doença física e a doença espiritual. Vamos ver, estamos a continuar na doença carnal, enquanto se lembramos da palavra do Senhor, onde quando Jesus, por sua vez, tivera curado a sogra do Pedro. A sogra do Pedro, quando Jesus vinha com seus discípulos, percebeu que a sogra do Pedro se encontrava enferma. A sogra de Pedro se encontrava enferma. Enquanto que a sogra de Pedro encontrava enferma, então ela estava aí deitada, nada de movimento podia fazer, nada podia ter. Quando a pessoa está de saúde, então essa pessoa, por sua vez, ela tem possibilidade ou tem forma de servir. Tem a forma de servir. Imaginemos quando nós recebemos um hóspede valioso, nós vemos como o nosso Senhor Jesus Cristo nos visita e nós nos sentimos alegres, nos sentimos aquela forma de o servir. Mas, infelizmente, quando nos encontramos enfermos, então não nos dificultará da gente não o servir. Nós vimos aqui, e depois quando Jesus se aproximou, vamos ver rapidamente nos Mateus capítulo 8, versículo, pegamos o versículo 15, vamos começar no versículo 14 em diante. Eu leio a palavra em nome de Jesus. E Jesus, entrando na casa do Pedro, e viu a sogra deste jejando com febres. Quer dizer, Jesus entrou em casa de Pedro, ele tinha que entrar na casa do Pedro, onde encontrou a sogra jejando com febre. Isso é, a sogra do Pedro se encontrava enferma, estava doente, e como estava doente, não podia fazer movimento nenhum, ela estava deitada lá, sem fazer nada, ele estava deitado lá, com a febre que estava um pouco avançada, a febre que não lhe permitiu nem se levantar da sua cama. Mas vimos que Jesus entrou lá e encontrou ela deitada na cama com febres. O que Jesus fez nesse contexto? E tocou-lhe na mão. Jesus, outro sinal, a única coisa que ele tivera feito, o desejo de Jesus é de curar essa sogra do Pedro. E nós vemos que Jesus pegou, tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E nós vimos, depois de Jesus tocar na mão da sogra do Pedro, e a febre que estava a culminar essa mulher, essa febre que impedia, que não podia fazer nada, não podia servir, mesmo se for um copo de água, dar ao seu mestre, mesmo que for para fazer um serviço que ele foi posto para fazer, administrar qualquer coisa, não podia fazer, porque ela se encontrava enferma, que ela se encontrava doente. Nós vimos Jesus curou essa mulher. Depois de curar essa mulher, nós vimos ela se levantou e serviu-os. Nós vimos no primeiro caso, enquanto ela estava enferma, não podia fazer nada. Nada podia fazer, porque estava totalmente batida com essa febre. E nós vimos, depois de Jesus realizar a sua cura dentro dela, e vemos que ela tinha a forma de se levantar.
tanto nos vai também na nossa vida cristã. Enquanto um cristão não consegue mais ir, vamos agora na parte espiritual. Um cristão está doente espiritualmente dentro de si. Então, esse cristão sente batida, esse cristão não consegue fazer a obra que lhe foi incumbido para se fazer, porque essa pessoa está enferma, essa pessoa está batida, porque o desejo, como no princípio o desejo do diabo é fazer doencer, que os filhos de Deus ficam batidos, e o desejo do diabo é que venha meter que os filhos de Deus ficam batidos, venha com doença, porque quando você tem a doença, não consegue movimentar, não consegue evangelizar, não consegue mais ou menos orar para alguém, porque você está abatido. E aí? Mas Deus é Deus. Não é só foi no H e fora desejado que tudo lhe vai bem. Mas o desejo de Deus é para todo o crente que vai bem na sua vida. E que cada crente que vai bem na sua saúde. É quando temos a saúde dentro de nós. E nós, quando temos a saúde, temos que levantemos e pregamos a boa nova. Levantemos, conseguimos de fazer coisas para Deus. Agora, não sei se nós, por nós próprios, reconhecemos se estamos doentes. Se eu faço uma pessoa que orava, uma pessoa que evangelizava, uma pessoa que fazia coisas bem para Deus, e de pé para a mão, não consigo fazer, porque estou abatido. Aí devo sentir-me que estou doente espiritualmente. Isso nos falta reconhecer e cada um se reconhecer que me encontro doente, é preciso da intervenção divina, preciso recorrer-me a Deus. Se teu Deus, o teu desejo é que nos vai bem, que eu seja próspero dessa minha saúde, como prospera a minha alma. Mas agora estou batido. Mas às vezes nós não conhecemos que estamos espiritualmente doentes. E quando não reconhecemos que estamos espiritualmente doentes, então ficamos a correr risco de estarmos sempre abatidos, estarmos sempre embaixo e sem nada podemos fazer. É por isso, Deus, pela sua palavra, Ele criou o homem para estar em boa saúde. Ele criou o homem para que o homem servisse. Ele criou o homem para que o homem fosse útil de servir no seu serviço. Então, não será difícil se nós nos encontrarmos espiritualmente doentes. Se nos encontrarmos espiritualmente doentes, então nada possamos fazer. Porque essa não é a vontade de Deus. Nós verificamos muitas igrejas muitas igrejas estão doentes. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que está estagnada, que não consegue se levantar para pregar a boa nova, de ganhar a arma para o Jesus. Na dimensão espiritual, nós consideramos que essa igreja está espiritualmente doente. Os crentes que se encontram nessa igreja devem conhecer enquanto que não faça a obra que lhe foi dado, enquanto que não venha, não se levanta para as obras que lhe foi confiada, então espiritualmente que essa igreja
ou então o servo, ou então os crentes que estão nessa igreja, totalmente toda a igreja está doente. E quando nós marcamos isso, que se nada se vai bem, numa igreja não se vai bem na nossa vida cristã, nós pedimos a intervenção divina, mas nós devemos reconhecer, devemos conhecer que estamos espiritualmente doentes. E quando reconhecemos que estamos espiritualmente doentes, aí a intervenção divina prevê em nós. Nós não possamos nos refingir em dizer que não estamos doentes espiritualmente, não, estamos doentes, porque não façamos a vontade do Pai. Um dirigente da igreja que não veja o que está a passar espiritualmente dentro da sua igreja, ou da igreja onde ele lidera, que não tem essa visão de ver que pronto tudo vai bem enquanto que não está bem, de ver que não ganhamos novas almas para Deus, que ele pensa estar bem. Não, esse dirigente também espiritualmente está doente. Um servo de Deus que não nota espiritualmente que as coisas não vão bem da igreja onde lidera, então esse dirigente é doente. E esse dirigente também poderá ser, que é um obstáculo de tudo o que esse dirigente faz dentro da igreja. Talvez não agrada ao Senhor, talvez obstáculo está posto aí. Mas desde lá, vamos recorrer o que Deus nos fala através da sua palavra. Deus nos fala na sua palavra sobre o seguinte. Se a gente recorremos no Apocalipse, vamos recorrer rapidamente no Apocalipse, os seus capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, o versículo 23 em diante. Apocalipse capítulo 2, o versículo 23. Aí dizemos: e eu leio a palavra de Deus em nome de Jesus. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquela que sonda as mentes e que os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Aqui Deus, ele diz que ele ferirá, eu ferirei de morte os seus filhos. Toda as igrejas, é uma igreja que não movimenta, uma igreja que se senta da sua forma de ver que estamos a prosperar, mas no fundo que essa igreja não prospera. Essa igreja, eles devem conhecer, porque temos um Deus que sonda certo sua atividade, que sonda o coração de cada um, que sonda a mente de cada um. E cada um há de pagar segundo as suas obras. Talvez tu, dirigente que me escuta neste momento, talvez você, filho de Deus que me escuta neste momento, as suas obras são más. As suas obras poderão ser o obstáculo que impede que os outros querem ir à frente, mas de tudo que você faz é que faz que os outros ficam paralisados. Porque a palavra do Senhor diz: se a tua mão esquerda ou direita estiver pela mão, deve cortar, vale a pena entrar com uma mão do que em que duas mãos, outra estiver estragada. E cada um será responsável. Tu, como responsável da igreja, poderás também ser responsável enquanto que não abandonemos de todo o mal. De todo o mal que nós fizemos é um obstáculo também que nos torna então doentes espiritualmente. Mas não esse não é o desejo de Deus, não. O desejo de Deus é que cada crente, cada
cada dirigente que lhe vá bem em tudo. Ele deseja em todo domínio. Em todo domínio se refere muitas vezes, principalmente à saúde, primeiro, que todo que é filho de Deus deve fruir-se dessa benção. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Que cada crente tenha, não é? Cada crente tenha saúde. E tenha uma vida abençoada. Esse é o desejo do Senhor. Desde o princípio, o que Deus criou, desde o princípio, o Deus queira, o desejo de Deus que para que o homem fosse bem. Mas pela obediência do primeiro homem que Deus criou, aí começou as coisas. Aí começou a doença. Mas quando nós reconhecemos, fisicamente estamos doentes, reconhecemos, espiritualmente estamos doentes, a única forma de agir, a única forma de podermos colher é ir apresentar-nos a Jesus. Ele é que venceu a doença. Imagina uma senhora que tivera 2 anos enferma. Essa senhora tanto procurou ser curada da sua enfermidade. Tanto gastou seus dinheiros para procurar doutores. Mas não tinha a cura. Mas quando ela viu de Jesus Cristo, quando ela escutou de Jesus Cristo, ela se aproximou. Ela disse, somente eu devo me aproximar nesse Jesus. Pelo menos tocar na sua roupa, para poder ser sã, para poder ser curada. E essa mulher se aproximou a Jesus, tocou na roupa de Jesus e ela ficou sã, e ela ficou curada. Esse é o único desejo que nós devemos nos aproximar de Jesus. Temos que marcar esse passo. Sentirmos que não estou, carnalmente estou doente, espiritualmente estou doente. Eu preciso da tua intervenção, preciso da intervenção divina, eu preciso que Deus me ajude. Eu não quero ser batido. Eu como responsável não quero ser batido. Eu como crente não quero ficar embaixo. Mas Senhor, a igreja em geral deve conhecer. A igreja em geral deve ver o que está a passar aqui na nossa igreja não é mais normal. E que a igreja, juntos, orem, juntos, aclamam o Senhor. Que a palavra diz, na angústia chamaram a Deus. E Deus escutou o seu clamor. Nós devemos reconhecer que estamos a correr o perigo da doença. Temos que reconhecer que estamos a correr o perigo da doença espiritual. A única coisa de agir é chamar a Deus. Apresentarmos, humilharmos diante de Deus. Deus ajuda-nos. Por o que está a passar aqui na tua igreja, ou na atividade que eu tenho que fazer, não é mais normal. Mas peço a ti, vem ajudar. Eu quero ir ao avanço, quero ir contigo. Se tu não ajudares, meu Deus, quem poderá ajudar? Devemos chorar em oração. Devemos pedir com todo o nosso coração, porque temos um Deus que escuta a oração dos teus filhos. Temos Deus que não dorme, mas nós ignoramos. Crentes, dirigentes, temos aquele pensamento humano, dizer, tudo vai bem, enquanto não tudo não estava bem. Enquanto não estamos a realizar o que Deus quer, que espera por nós, então tudo não está bem. Enquanto não conseguimos ganhar as almas para Jesus, então tudo não está bem. Então, todos estão aí doentes. Pedimos. Eu me lembro do rei David, onde que ele
vem orar, onde ele vem pedir, tira a minha alma da tua prisão. Ela constatou que a alma dele estava em prisão. Nós devemos procurar a Deus quando constatamos algo não está bom. Devemos pedir que Deus nos livre, devemos pedir que Deus nos ajude nessa situação onde nos encontramos. Porque nessa situação onde nos encontramos, não é mais uma boa situação, mas uma situação anormal. Uma situação anormal. O rei David, ele reza ou ele pede a Deus no Salmo 142, no seu versículo 7, ele diz: tira a minha alma da tua prisão, para que louve o teu nome. O justo me rodeia, pois me fizeste bem. Primeiro tem que tirar. Quando você vê, constata algo, primeiro deve pedir: Deus, ajuda-me a sair nessa prisão. Ajuda-me a sair nessa situação que me encontro. Ajuda-me para que eu levanto e vou louvar o seu nome. Quando você levanta, não vai falar do outro nome, mas quando Deus te tira, quando Deus te livra dessa prisão da doença espiritual, como a doença carnal, é de se levantar para pronunciar o seu nome, para levar o seu nome ao avante. Esse é o único. Nós devemos sentir dentro de nós. Nós devemos, cada um deve olhar a ele e dizer: da forma que eu estou, não sou mais do que eu era. É uma pessoa que orava, é uma pessoa que cantava, é uma pessoa que levantava, pregava boa nova. Mas agora, no momento que me encontro, não é mais do que eu era. Mas quando nós devemos notar essa diferença dentro de nós. E quando notamos a diferença dentro de nós, então pedimos que Deus nos ajude, pedimos que Deus nos ajude para que nós sejamos a mesma pessoa desde o primeiro, aquela pessoa que orava, aquela pessoa que lia a Bíblia, aquela pessoa que transmitia a palavra de Deus, aquela pessoa quando vinha falar, não falava de si mesmo, mas as palavras que Deus tem posto dentro dele, ele falava sem se enfraquecer, porque é isso que Deus deseja de nós, para que nós sejamos bem em tudo. Você pode pregar, pode fazer o que quiser, mas quando a tua saúde, carnal como espiritual, não for bem, nós vimos a sogra, depois de ser curada, levantou. Depois de ser curada, levantou e serviu Jesus junto, que estiveram junto com ele. Nós, quando constatamos, quando Deus nos levanta, quando Deus nos cura na parte espiritual, quando Deus nos cura na parte carnal, nós levantamos, glória a Deus. Nós levantamos para, que andamos, podemos servir, podemos andar porque servimos, porque já fomos curados espiritualmente, já fomos curados carnalmente. Então Deus nos envia, Deus nos levanta, Deus nos fala: vai agora, é momento de você levantar, é momento que você conheceu, mas nós devemos conhecer, cada um deve conhecer que estou doente, cada um deve se conhecer, o que eu agora sou, não sou mais do que eu era. É momento de se levantar, porque Deus deseja, e que a palavra de Deus diz que a sua palavra nunca pode ser presa, e que a sua palavra deve ser pronunciada para sempre. E por que você hoje condena a palavra de Deus? Por que você não quer se levantar para pregar a palavra? Por que você quer se sentir egoísta porque você está doente? É preciso. Se você é aquele que o inimigo tem utilizado para poder pôr que a palavra de Deus seja presa, se você quer continuar presa, caros irmãos em Cristo, mas eu não quero ficar presa, não quero ser mais, aleluia, não quero viver essa vida que eu estou vivendo agora, mas quero viver a vida que eu vivia em andar, em falar, em trabalhar sem fraqueza. Você imagina, você está doente, não vai conseguir trabalhar.
pedimos a cura divina, que Deus nos cura espiritualmente, como carnalmente. Caro irmão Cristo que está a escutar essa palavra, desde que Deus te ajuda, faça a exame de consciência dentro de ti. Será que és tu aquele? Ou és outra pessoa? Uma pessoa doente espiritualmente, uma pessoa doente carnalmente. Mas Deus te precisa. Deus te precisa para que tu leves esse evangelho para adiante. Esse é o desejo do Senhor, porque Ele te deseja bem, tudo bem. Deus te deseja em todas as coisas, inclusive a tua saúde, que te vai bem. Tu és uma pessoa abençoada. Tu és uma pessoa abençoada. Que receba somente essa bênção. E que receba essa cura espiritual. Que Deus vem te curar espiritualmente. Que Deus vem te curar. Quantas pessoas que estão a sofrer na doença. Pessoa que tem momentos, vem a sofrer porque a sua doença, quando chega àquela etapa, essa pessoa está sempre doente. Quando chegar àquela etapa, você está aflita porque daqui a nada estarás doente. Você que está me escutando nesse momento, você não está condenado em qualquer sítio. Quem que te condenou da tua doença, que se faz temporariamente que tem que ficar doente? Eu declaro, em nome de Jesus Cristo, tu que está escutando essa palavra, que seja liberto, que seja curado, em nome de Jesus. Você nunca pode ser aquela pessoa que vem viver a experimentação, ou que vem experimentar, que venha, o teu corpo seja um sítio de examinação, não de examinar, não. Você é uma pessoa abençoada, Deus deseja bem para você. Por que estás a sofrer? Quais são que te condenaram? Essa condenação virá ao contrário. Deus te libertará dessa doença temporária, dessa doença que vem todos os tempos. Quando chegar no mês X, estás doente. Deixa eu te dizer que você está liberto dessa doença em nome de Jesus. Que o inimigo não terá mais te oprimir. O inimigo não te terá mais sob o seu controle. Mas Jesus, aquele que libertou, aqueles que estavam na fechadura, que libertou o Paulo e Silas, que libertou a sogra que libertou a sogra do Pedro na doença. Esse Deus que libertou todos que chegaram a Ele, Ele vai te libertar dessa doença. Ele vai te libertar dessa fechadura da doença que você venha se repetir mais vezes na tua vida. Essa doença não repetirá mais dentro da sua vida. Eu reclamo em nome de Cristo que viva essa cura. Caros irmãos em Cristo, escutando essa palavra que Deus está abençoando, que te encontrar nesse período da tarde, nesse domingo de dia 16 de 10, Deus te abençoe abundantemente, que tenhas uma vida saudável, que te vai bem na sua vida, é o desejo de Deus, na tua família, na tua igreja, onde que lidera, como se for o servo de Deus, na lidera, que a igreja onde lidera que esteja saudável, carnalmente como espiritualmente, em nome de Jesus. Tu também que se encontra dentro dessa igreja, como membro da igreja, que esteja próspero em tudo, que seja abençoado em tudo, espiritual como caminhar, seja próspero. Esse é o desejo do Senhor, e tem desejado para ti nesse domingo, de dia 16 de 10 de 2016. May God bless you. Até a próxima. Muito obrigado. Cristo e nós somos mais vitoriosos. Amém.